Olá pessoal, sou Samuel Souza, estamos aqui para o nosso segundo módulo do curso de capacitação online Glerinutri, uso da glericídia na alimentação de ruminantes. Teremos hoje, para o segundo módulo, uma entrevista com o nosso pesquisador, Dr. Evandro Neves Muniz, que nos responderá as principais questões sobre o uso da glericídia na alimentação de ruminantes. Vamos conversar também sobre balanceamento de dietas com o uso da glericídia e valiosas recomendações para a alimentação de cordeiros. Dr. Evandro Neves Muniz é engenheiro agrônomo, graduado pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre também pela Universidade Federal de Santa Maria, doutor em zootecnia pela Universidade Estadual Paulista e pós-doutor pela Universidade da Flórida. Atualmente é pesquisador da Embrapa Tabuleiros Costeiros, em Aracaju, Sergipe, com experiência na área de zootecnia, com ênfase em manejo e nutrição de ruminantes. Atua principalmente nos temas relacionados à produção de cordeiros, confinamento e qualidade de carcaça de ovinos, produção e conservação de forragens e avaliação de alimentos para ruminantes. Dr. Evandro, seja muito bem-vindo. Vamos começar com a nossa primeira pergunta sobre a nossa temática, né? Dr. Evandro, quando e como foi que a glericídia passou a fazer parte das suas pesquisas? Bom dia, Samuel. Eu fui transferido para a Embrapa Tabuleiros Costeiros em 2004 e a equipe de produção animal que trabalha aqui na unidade já trabalhava com glericídia. A glericídia, acho que foi falado já nos outros módulos, é uma planta que é originária da América Central e do México, né? E o Dr. Rangel, que vai participar do curso, acho que no terceiro módulo, já trabalhava com a glericídia, então para nós foi praticamente uma transição começar a trabalhar com a planta. Então a glericídia passou a ser algo novo, compondo o arranjo de projetos de pesquisa voltados para a alimentação de ruminantes. E por que utilizar a glericídia diante de tantas outras fontes de alimento que já vinham sendo estudadas? Então, a glericídia se adaptou muito bem à nossa região. Então, ela vai muito bem desde o litoral até o sertão e ela apresenta uma rusticidade muito grande e uma alta produção de forragem. E essa forragem tem, por exemplo, uma boa qualidade. Então, ela se encaixou bem nos nossos sistemas. Então, a glericídia pode ser chamada como a salvação dos sistemas de produção? Então, isso é uma coisa que todo pecuarista, todo agricultor procura, né? Uma planta que seja a salvação e, na verdade, isso não existe. A glericídia, junto com outras plantas, ela faz parte de um sistema. Por exemplo, na fazenda que nós temos no Agreste, aqui no município de Frei Paulo, nós trabalhamos com glericídia, com leucena, nós temos algo de cratilha, que é uma outra leguminosa que pode ser utilizada na alimentação de ruminantes, resíduos de mandiocultura, silagem de milho e algumas pastagens que vão ajudar a compor o sistema. E no caso de uma região que tem uma seca mais pronunciada, também trabalhamos com silagem de milho. A gente observa que o custo de produção, quando falamos da alimentação do rebanho, tem sido o que mais chama a atenção, o que é mais dispendioso dentro da propriedade, né? Então, sabendo desses custos elevados, como é que a glericídia ela pode ajudar na redução desses custos? Então, a glericídia, por ser uma leguminosa, ela fixa nitrogênio do ar através do rizóbio, né? Então, isso nos facilita, diminui o custo, que a gente não usa adubação nitrogenada para a produção de glericídia. Como a gente consegue produzir ela nas próprias fazendas, geralmente o custo de produção dela é muito menor em relação ao custo do farelo de soja, que está muito alto nos últimos anos aí. Então, a gente consegue substituir parcialmente para animais de alta produção o farelo de soja e o soja na dieta, né? E para animais de média produção, a gente consegue substituir totalmente esses ingredientes utilizando o glericídio. É interessante isso, não só a substituição, essa adaptabilidade, né? Que, como você falou, a questão do clima é um limitante para produzir alimentos de qualidade, né? E de que forma esse clima ele vai interferir na confecção, né, na formatação desses sistemas e por que colocar glericídia e não outras forragens em regiões de clima mais difíceis de produzir alimentos? Então, Samuel, nós temos, por exemplo, assim, muitas pessoas perguntam por que não utiliza a leucena? A gente utiliza a leucena também.
A glirícida tem, em relação à leucena, por exemplo, a vantagem que ela não é suscetível ao ataque de formigas, que a leucena é. E na época mais seca, ela perde a folha depois. Na verdade, a glirícida não perde praticamente as folhas, enquanto a leucena acaba perdendo as folhas numa época mais seca. De maneira geral, nas produções adensadas, a glirícida produz um pouco mais. Apesar da leucena ter um pouco mais a palatabilidade, a glirícida, depois que os animais acostumam com ela, ela é muito bem aceita. E ela aceita muito bem essa questão da produção sem irrigação. Então, em vários locais que nós temos, como eu estava falando antes, nós temos a glirícida desde o litoral, na areia, até o sertão, em solos bem argilosos. A glirícida produz bem praticamente durante todo o ano, com uma diminuição, obviamente, quando chove menos, mas ela acaba ficando verde. Em muitos locais, quando chega no auge do verão, a única coisa que tem verde nas fazendas aqui no sertão é glirícida e palma forrageira. Interessante isso, essa adaptabilidade, né? E o volume de produção. Vamos falar um pouco sobre o sistema direcionado, né? E que foi concebido através das pesquisas sobre sua orientação, sua condução. Como que chegou ao sistema mais adequado e qual que é? Fala um pouco para a gente como é que vocês chegaram nesse sistema para produzir mais alimentos utilizando a glirícida. Então, esse experimento ele começou primeiramente com o Dr. Rangel lá em Nossa Senhora das Dores, e nós acabamos repetindo esse experimento em Frei Paulo e em outras fazendas particulares. Nós partimos do pressuposto que, adensando um pouco mais, produziríamos mais alimento, e testamos vários adensamentos. Então, nós plantamos sempre com fileira de 1 metro entre as plantas, entre as fileiras, 1 metro, né? Aí colocamos entre as plantas 0,25, 0,33, 0,50 e 1 metro entre as plantas, o que dá 10 mil, 20 mil, 30 mil e 40 mil plantas por hectare. E depois de 15, 16 anos de avaliação, nós temos que a melhor densidade estaria entre 20 e 30 mil. Possivelmente seria como plantar a glirícida com 1 metro entre as fileiras, que aí possibilita que a gente entre as fileiras para cortar, para limpar muito bem. E seria mais ou menos entre 0,40 entre cada planta. Então a gente recomenda sempre algo entre 20 mil e 30 mil plantas por hectare. Se chover um pouquinho mais, 30 mil, se chover um pouquinho menos, 20 mil. Pegando o gancho dessa sua explicação, então a gente poderia, né, com os dados obtidos até hoje, orientar aí esses 2 adensamentos, né, entre 20 e 30 mil plantas por hectare. A gente orienta entre 10 e 30 mil, mas geralmente a gente está orientando 20 mil. E lá em Frei Paulo mesmo a gente tem trabalhado com 30 mil e tem sido talvez um pouco melhor. Sobre as técnicas de conservação da glirícida, é importante a gente não ter só volumes de uma certa, né, alternativa forrageira, mas de ter uma forma de conservar. É possível conservar a glirícida? Então, nós utilizamos glirícida de várias maneiras. A mais recomendada, principalmente para bovinos, é o pastejo direto. Por quê? Porque a gente não vai ter o trabalho de cortar a glirícida e os animais vão buscar o próprio alimento. A gente pode cortar esse alimento e fornecer in natura. Os animais, depois que estão adaptados, aceitam muito bem e procuram muito. Entretanto, nós temos a questão do trabalhar a época mais seca do ano, que é trabalhar o verão. E para isso nós precisamos conservar o alimento e ter fontes. Como eu estava explicando antes, a glirícida ela cresce também no verão, mas ela cresce menos. Então, o intervalo entre cortes da glirícida ela vai diminuir no verão. Então, nós podemos trabalhar com feno ou com silagem. E aí vai depender da característica de cada produtor, ver o que ele prefere. Então, assim, acredito que para muitos produtores vai ser mais viável produzir feno e para outros produtores vai ser mais viável a produção de silagem. Vamos falar um pouco sobre silagem, né? É preciso moer a glirícida para silagem? Quais as vantagens e desvantagens de processar a glirícida antes de produzir a silagem, né? E qual que é o resultado desse material produzido? Então, nós fizemos vários experimentos
misturando silagem de glericídia, material de glericídia com material para fazer silagem de milho e de sorgo. E nesses experimentos nós fizemos com ela moída ou sem moer. Então, assim, a princípio não precisa moer as folhas para fazer silagem. Qual é o problema? Que tu tem que desfolhar, tirar os talos, porque senão tu não vai conseguir compactar esse material. O material que é feito apenas com folha, ele tem uma qualidade excelente, ele fica com um cheiro muito bom e os animais aceitam muito bem. A proteína fica elevada porque a gente tirou os talos fora, só que o rendimento é menor. Então, tipo assim, nós estamos falando em torno de 30% a 40% menos tirando os talos. Entretanto, tem uma vantagem que tu não precisa da máquina para fazer a moagem. Tu pode pegar essas folhas e simplesmente desfolhar e colocar dentro de um tonel ou de um silo cincho, o que for, o que você tenha disponível. Se você pegar talos finos, e aí o pessoal pergunta até que grossura que tu usaria um talo desses? Aí o pessoal fala que até a grossura de um lápis, mais ou menos. Mas, na verdade, na prática, o que tiver bem verdinho, que não for muito lenhoso, a gente usa e passa na máquina. Materiais muito lenhosos, a gente acaba tirando fora, descartando, porque senão a digestibilidade do material baixa muito e a qualidade do material. A gente aumenta em produção, mas perde em qualidade. A gente tem recebido muitas perguntas, né, de produtores que começaram a utilizar glericídio e ficavam muito nessa dúvida, né, de o quanto que deve ser balanceado de folha em questão da mão de obra, que é muito elevada para poder fazer esse desfolhamento, né, e quanto que ele acelera isso fazendo a trituração, né, através de uma máquina forrageira, e o que é que pode ser aproveitado desses talos, né, e falaram muito a respeito também que durante o verão, uma da escassez que existe é de fibra na região, né? Porque praticamente não existe uma fonte de fibra. E acaba aquilo que reduz um pouco a qualidade da dieta, né? Passa a ser vantajoso por ter uma fonte de fibra que é muito escassa na região. Sobre a fibra da glericídio, o que é que você tem para falar para a gente, Evandro? Então, só voltando um pouquinho, Samuel, muitas vezes depende do objetivo. Se eu tenho animais de muito alta produção e eu tenho outra fonte de volumoso, eu fazer uma silagem com maior qualidade vai ser vantagem. Então, fazer uma silagem só de folhas pode ser vantagem. Quando eu tenho categorias que não são tão exigentes, por exemplo, se eu tenho que alimentar no verão fêmeas que estão vazias ou carneiros que estão em manutenção, ou no caso até de bovinos, vacas que estão no final da gestação, eu posso ter uma silagem com um pouco mais de fibra. Isso vai me ajudar, principalmente para nós aqui na questão da palma, que ele vai fornecer a fibra para compor uma dieta com palma. Muitas vezes, quando a gente usa rolão de milho ou silagem de milho, em conjunto com a glericídia, ela vai ajudar a suprir a fibra e isso não vai ser um problema. Mas, assim, eu acho que o principal que a gente precisa é saber, com os talos, a gente tem uma qualidade menor e uma quantidade maior. E é uma decisão que o produtor tem que tomar. Para animais de muito alta produção e cordeiros, que vão ser abatidos aí com 4 a 6 meses, eu acredito que uma silagem com mais folha seja melhor. Então, isso é uma coisa que o produtor tem que ponderar. Então tem que ser uma equalização, um ajuste de acordo com cada propriedade, né? Até a idade de corte, talvez, né, seja afetada, né? Decidir de quanto em quanto tempo vai fazer a poda desse material, para que seja um material mais com uma digestibilidade maior, com os níveis nutricionais mais apreciáveis do ponto de vista, né, do balanceamento da dieta. Esse é um assunto que passou até batido anteriormente, né, e a gente não comentou. Como a gente faz esse corte? Geralmente a gente corta toda a porção verde da glericídia, que está acima de 40 a 50 centímetros. E aí quando cortar? A gente tem cortado quando as plantas atingem 1,50 m a 1,80 m mais ou menos. Quando está na época de chuvas, esse período em torno de 70 a 90 dias. Quando a gente está no período mais seco, de vez em quando demora até 180 dias. Então, o normal na nossa região aqui é fazer 3 cortes por ano. Teve anos que eu fiz apenas 2, mas teve anos que eu já fiz 5 cortes. Porque o ano foi bom, o sol estava forte, choveu bastante, as plantas são bem adubadas, né, no nosso caso experimental, e a gente conseguiu fazer até 5 cortes. As produções variaram em matéria verde em até 112, 110 toneladas, mas o nosso normal é em torno de 70 toneladas por hectare.
Voltando um pouco para a silagem, né? A gente vê que o produtor ele tem um hábito, né, principalmente em regiões onde tem escassez de fontes de alimento, de misturar diferentes fontes de alimento, né? No caso, a silagem, a glicídia pode ser misturada a outras fontes comumente utilizadas para silagem, como milho, sorgo, milheto. O que é que você chama atenção em relação a isso, de misturar a glicídia com outras fontes de silagem? Então, no caso nós estamos falando agora sobre a confecção do silo, a silagem de glicídia misturada. Nós testamos a glicídia a folhagem de glicídia com a folhagem de milho para fazer silagem, em proporções que variaram de 0 até 100, utilizando intervalos de 25%, e todas as silagens fermentaram bem. Muitas vezes o produtor usa essa estratégia porque ele não tem material suficiente para encher um silo só com material, e também para melhorar a qualidade da silagem. Os materiais todos fermentaram e apresentaram qualidade e poderiam ser utilizados. Alguns diminuem um pouquinho a qualidade da fermentação quando entra a glicídia, mas só que não chega a alterar a qualidade. De maneira geral, Samuel, nós procuramos ensilar um material separado do outro, porque tem uma fermentação mais específica. E como a glicídia fermenta muito bem sozinha, a gente tem recomendado fazer a silagem de glicídia ou a silagem de milho separada. E aí fornecer as duas juntas no coxo. Entendi. Vamos trazer essa mesma questão para a adição de um outro componente. Em vez de fontes de produção de outras silagens, adição de grãos na silagem de glicídia. Quais as implicações? Então, um dos problemas que a literatura citaria em relação à glicídia é que ela teria uma matéria seca muito baixa, que ela teria uma proporção de água muito alta. E por isso poderia prejudicar a fermentação. Todos os estudos que existem, todos não, mas muitos estudos que existem a respeito de silagem foram baseados em produção de silagem de milho. E para a silagem de milho, a produção, a qualidade da silagem está entre 30% e 35% de matéria seca. A silagem de glicídia está em torno de 20% a 25% de matéria seca. E a gente tentou, para ver se conseguia ter uma qualidade maior, colocar grão de milho moído entre essa silagem. E o resultado não, tipo assim, foi bom, mas não justifica o trabalho. A silagem de glicídia sozinha fermenta bem e a adição de milho puro e simples no meio da silagem não é justificável. Além do que, praticamente toda a silagem tem uma perda. E aí nessa perda eu perderia também o grão de milho que eu adicionei nessa silagem. Então eu coloco o milho lá dentro, ele não melhorou tanto a minha fermentação e eu ainda perco um pouco, de ter uma perda disso aí durante a fermentação. A gente está falando bastante sobre silagem, né? E silagem é um método de conservação. Por quanto tempo já foi avaliado, através dos estudos, né, a viabilidade dessa silagem de glicídia? Então, nós fizemos experimentalmente no laboratório pequenos silos, né, que foram abertos no prazo de 1 ano. E não houve praticamente perda da qualidade durante esse ano inteiro. A campo nós verificamos, inclusive com produtores, alguns produtores que usaram a silagem com até um pouco mais de 1 ano. A recomendação é que se conserve isso bem fechado, né? E a hora que for a utilizar a silagem, verificar a qualidade, o aspecto, o odor do material, né? Inclusive a temperatura, para se usar ou não. Mas geralmente não passar muito, no caso da silagem de glicídia, a recomendação é não passar muito de 1 ano aí para se utilizar. Alguns produtores já relataram que usaram com cerca de 2 anos, mas tem que ter um pouco de cuidado em relação a essa questão da conservação. Experimentalmente aqui no laboratório, com 1 ano foi muito tranquilo. Evandro, a silagem de glicídia, ela pode substituir a silagem de milho? Que a silagem de milho é a mais conhecida, é a mais utilizada, a mais praticada pelos nossos produtores nas nossas regiões, né? O que você pode apontar a respeito disso? Então, são 2 alimentos que têm uma concepção semelhante, mas como a silagem de glicídia ela apresenta muito mais proteína, enquanto nós estamos falando em silagens de milho entre 6% e 8% de proteína, nós estamos falando de silagem de glicídia com valores entre 15% e 20%. Então, uma silagem, na verdade, ela complementa a outra. Foram feitos estudos onde nós
substituímos uma pela outra, né? E que houve uma melhoria no desempenho, mas muitas vezes apenas porque entrou um pouco mais de proteína na alimentação. As dietas não foram, nesse caso, não tinham sido balanceadas com outro tipo de concentrado para atender todos os requerimentos dos animais. Quando se colocou a silagem de glicídio, aumentou o desempenho. Muitas vezes a gente utiliza, Samuel, substituindo parcialmente o concentrado. E isso deu um resultado muito bom. Geralmente o concentrado comercial que se usa para alimentação de ovinos, ele tem em torno de 18% a 20% de proteína. E a silagem de glicídio também tem isso. Então, quando a gente substitui um pelo outro, o desempenho não foi alterado e ele pode fazer uma economia com algo que foi produzido na própria fazenda. Você já complementou uma outra pergunta muito comum dos produtores, né? Se pelo fato dos níveis elevados de proteína, a silagem de glicídia poderia substituir o concentrado, né? E em que fração você observa essa substituição, levando em consideração a soja como nosso referencial proteico para a dieta? Então, geralmente a gente utiliza a soja em conjunto com milho ou com sorgo, né, como fonte de energia, e a gente tem substituído tranquilamente em torno de 50% da fração concentrada por silagem de glicídia nessas dietas. Então, dietas que a gente utiliza, por exemplo, assim, 60% da dieta como silagem de milho e 40% de concentrado, a gente utiliza esses 40%, viram 20% de silagem de glicídio, substituindo a fração concentrada da dieta. Em relação à silagem, eu acho que tem bastante informação, né? A gente conversou bastante, mas tem uma outra técnica de conservação de alimentos, também é bastante difundida, e a gente queria ouvir um pouco a respeito disso, né? Se existe essa viabilidade de trabalhar com a glicídia conservada sob a forma de feno também. O que você pode dizer para a gente? Então, nós fizemos alguns experimentos utilizando feno e o material sempre fica muito bom. Obviamente que tem que ser colocado em um local arejado para secar. A gente fez feno passando na máquina, fez feno apenas esfoliando e os animais consomem muito bem. E eles aceitam, inclusive, num primeiro momento, melhor o feno do que a própria, para animais que não conhecem glicídia, eles aceitam até o feno um pouco melhor do que a própria folagem in natura e a própria silagem. Ainda que a silagem também é muito bem aceita. A folagem in natura que de vez em quando precisa dar uma adaptação, ou algum animal que já conheça junto para ela começar a comer. A gente tem acompanhado junto aos produtores, né, principalmente o uso do feno mais para categorias mais jovens. Por conta de o animal estar desenvolvendo, está deixando na fase de transição, deixando de ser um lactante, passando a ser um ruminante, naquela fase de transição gástrica, né, onde a silagem, em algumas situações, né, quando os animais ingerem muito jovens, pode causar alguns transtornos, né, de timpanismo, por exemplo. O que você recomenda voltado para cordeiros, principalmente, o feno, essas observações que os produtores trazem para a gente como uma prática mais comum, né? Utilizar para cordeiros mais o feno do que a silagem. O que você acha disso, Evandro? Então, nós utilizamos os dois produtos e a gente não teve problemas com glicídio. Eu nunca encontrei um relato de timpanismo em animais utilizando glicídio. Mas, como tu falou, possivelmente o feno nessa primeira fase ele apresente uma aplicabilidade melhor para os cordeiros. Uma margem de segurança. Uma margem de segurança maior. Entretanto, assim, geralmente a gente entra com essas dietas animais confinados a partir de, no caso aqui nosso, aqui do Sergipe, em torno de 70, 80 dias, que quando é feito o desmame dos cordeiros, e os animais já passaram um pouco dessa transição e não teria muitos problemas. Que bom, a gente falou sobre fornecimento da glicídia, né, através de pastejo direto, ela processada e fornecida a coxo, sob a forma de silagem, sob a forma de feno. E aí a gente pergunta, né, se a glicídia pode ser uma fonte única de alimento. Qual a implicação disso? Então, muitos produtores perguntam para mim sobre isso, e é um experimento que eu nunca fiz, porque não tem muito sentido dieteticamente falando. Por exemplo, assim, uma silagem de glicídia, um feno de glicídia, ele vai ter em torno de 17, 18% de proteína. Os mais que tem mais talos, talvez tenha em torno de 15%. E dificilmente uma categoria animal vai ter essa exigência dietética.
Alguns vão ter essa exigência dietética em relação à proteína, mas daí um feno só de glilicídio faltaria energia e teria que ser complementado. Alguns experimentos, eu já vi alguns experimentos onde foram feitos e foi utilizado, e a combinação dos alimentos aconteceu melhor. Então, tipo assim, um experimento com capim-elefante, foi adicionado glilicídia, e aí tinha só o capim-elefante e só a glilicídia. E o conjunto, né, foi sempre melhor. Apesar que não há relatos, como eu falei, desses animais comendo só glilicídia de ter algum transtorno metabólico. Entretanto, não tem muito sentido utilizar a glilicídia sozinha. Então, o nível de inclusão chegaria em qual porcentagem numa dieta balanceada? Nós temos recomendado com volumose em torno de 30% da fração volumosa da dieta, se for apenas volumosa, de glilicídio. Poderia ser um pouco mais, mas depende também das exigências dos animais. Quando entra a questão do concentrado, ver como foi fechada essa dieta, os alimentos estão sendo utilizados, mas em torno de 50% do que seria utilizado de concentrado seria utilizado pela fração de glilicídio. Wanda, a gente observa, né, em poucos minutos de conversa, que já temos bastante informação sobre a glicídia, com o objetivo de utilização na alimentação de ruminantes, e fica aquela curiosidade, o que falta ainda saber da glicídia, né, para que ela passe a ser utilizada de uma forma mais amplamente pelo produtor? Ela como fonte de alimento para ruminantes, na sua opinião, como pesquisador, com bastante experiência nessa área, o que se falta ainda saber sobre a glicídia com essa aplicação? Nós temos trabalhado com a glicídia como carro-chefe de sistemas de LPF na nossa região. E nós estamos precisando ainda saber exatamente quanto, ou saber muito próximo de quanto ela fixa de nitrogênio e quanto ela fixa de carbono nesses sistemas. Principalmente a questão da sustentabilidade da produção pecuária, né? Nós temos aí também a questão de produção orgânica, que pode ser uma fonte no futuro, e nós precisamos saber como ela funcionaria dentro desses sistemas de produção produções orgânicas no caso. Também nós estamos trabalhando em alguns projetos para tentar ter uma cultivar de glicídia que seja lançada pela Embrapa, pela região, para ter a produção de sementes registrada no Ministério da Agricultura, né? Então essas são algumas das lacunas que nós temos aí em relação à pesquisa com glicídia. Bom, pessoal, estamos encerrando nosso segundo módulo, né? E esse momento eu gostaria de deixar o pesquisador bem à vontade para concluir toda essa temática do uso da glicídia para alimentação animal. É muito importante, né, frisar que o Dr. Evandro, ele é o principal responsável pelo ativo Glirinutri, que é o uso da glicídia para alimentação de ruminantes, e gostaria que ele fizesse as suas considerações finais para o encerramento desse nosso segundo módulo do curso de capacitação online Glirinutri. Então, Samuel, muitos produtores têm procurado a gente para conseguir sementes e tal, e tem muitas pessoas que estão utilizando e têm tido bons resultados. A glicídia, ela, como eu falei antes, ela não é um alimento para ser utilizado sozinho, ela é um alimento para ser utilizado no conjunto com outros alimentos dentro da fazenda, e ele vai proporcionar, atualmente, principalmente com a questão do custo elevado da soja, uma boa economia em relação aos sistemas. E ele pode produzir dentro de alguns sistemas bons resultados. Muitas vezes o pessoal diz assim, mas se eu fornecer apenas concentrado, eu consigo um ganho de peso maior, uma produção de leite maior. Sim, mas o custo é bem mais elevado e é uma produção que muitas vezes não ocorreu na região, uma produção onde a glicídia a gente consegue produzir na própria fazenda. Então, acredito que tem bastante potencial, tem bastante lacunas para ser preenchidas ainda aí em relação à pesquisa, mas que a glicídia vai ocupar junto com leucena, com palma forrageira, que não é uma leguminosa, a própria moringa, que tem sido começado utilizado na alimentação animal, a cratilha, o guandu e outras plantas aí que podem ser alternativas nessa questão da diminuição de custos para a alimentação de ruminantes. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a presença do Dr. Evandro Neves Muniz, pesquisador da Embrapa Tabuleiros Costeiros, e recomendamos aos
participantes do curso de capacitação online que assistam o vídeo Gliricídia é um ótimo alimento para animais, que ficará disponível na plataforma, assim como tenham acesso às diversas publicações que serão disponibilizadas, né, da maioria sob a autoria do Dr. Evandro Neves Muniz. Então, encerramos aqui o nosso segundo módulo do curso Capacitação Glirinutri, o uso da gliricídia na alimentação de ruminantes, e nos vemos no próximo módulo. Obrigado. Obrigado.